Olá pessoal, estamos aqui para mais um Papo de Vendedor e hoje é um Papo de Vendedor especial. Eu tô com essa figura aqui que iniciou no varejo com 16 anos nas lojas Renner, trabalhou por 10 anos na Decathlon, passou por todos os departamentos lá, chegou até diretor, né? Entrou como menor aprendiz, depois chegou ao nível de diretor comercial lá na Decathlon e nos últimos 2 anos ele atua como corretor franqueado Life Planner da Prudential. Formado em economia, especializado no mercado financeiro, Acácio Filho. Prazerzaço, Leandro. Obrigado por ter aceitado o convite. Nesse papo de vendedor especial, eu consegui trazer um Life Planner e com certeza, eu estava fazendo um briefing com ele aqui antes de começar a gravação, tem muita coisa legal para a gente falar da venda de seguro de alto valor agregado e com certeza você que me acompanha aí, que é um corretor de seguros, que trabalha com serviço, precisa entender que esses caras aqui, ó, Life Planner, esses caras são os caras que eu, na minha experiência de vendas, posiciono como um dos caras mais experientes na venda de serviço. Inclusive, o Acácio aí conseguiu também. Grande parte das pessoas que eu tenho trazido aqui no Papo de Vendedor já venderam alguma coisa para mim. Ele também conseguiu vender ele já vendeu, né? Ele me apresentou no comecinho aí desse processo da pandemia um produto bem diferenciado. E aí acabamos casando aí de se encontrar agora e é um prazer ter você aqui, meu irmão. Acácio, cara, falei um pouquinho da sua trajetória, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais especificamente desses últimos 2 anos. Que é essa venda, esse Life Planner, que é uma profissão que o corretor de seguros olha com bons olhos aí. E o cliente, quando é atendido por um Life Planner, com certeza o final a gente já sabe qual que é da história. Né? Sem dúvida, né? Primeiro que foi uma missão interessante, porque você imagina, né? A vida inteira trabalhando no varejo, a gente fica viciado. Desafiador, né? É desafiador. Sim. Mas eu tinha uma boa impressão porque eu já era atendido por um Life Planner. Então isso faz bastante diferença. Né? Legal. Quando eu recebi o convite para atuar como corretor franqueado, eu falei, bom, já tinha uma boa impressão. Porque quando a gente fala de seguro de vida, muita gente ou dá risada ou brinca ou quer longe, né? Com certeza. E aí... poucas pessoas têm a habilidade de vender seguro de vida. E uma outra coisa importante que ele falou aqui, né? Como é desafiador. Sair do varejo, que era uma venda, uma prospecção receptiva, de um produto tangível, onde o cliente ia até você e comprava os produtos muito mais por desejo, e ir para a venda de seguro de vida, que é uma compra e uma tomada de decisão do cliente por necessidade e algo totalmente intangível. Sem dúvida. A grande diferença é porque isso no varejo em geral é relativamente fácil. O cliente vai lá muitas vezes já te falando o que ele quer. Eu quero a bicicleta com aquela marca, com aquela cor. Teu papel é só fazer a entrega com o que ele está esperando. Sim. E já com o seguro de vida, muitas vezes a pessoa nem sabe que precisa de um seguro e a grande dificuldade é fazer isso. É o que eu chamo de despertar da necessidade, que todo mundo tem. Olha que legal. Despertar da necessidade. Um solteiro, ele tem uma necessidade, ele não quer depender dos pais de novo. Então, todo solteiro que fala, pô, mas eu não tenho filho, eu não sou casado, por que eu preciso de seguro de vida? Para ele usar em vida. Porque se ele tiver uma invalidez, se ele tiver uma doença, quem que paga as contas dele, né? Ninguém que saiu de casa quer voltar, tem que pedir ajuda para os pais, ele paga com aluguel, né? E já o pai de família, bom, a necessidade é bem óbvia, né? Ele sabe que se ele é um pilar dentro de casa, ou a mãe é um pilar dentro de casa, quer dar sustento, né? Quer dar suporte. Então, o seguro de vida, na verdade, é o que todo mundo precisa, né? É o mais fácil, porque seguro residencial, ele precisa ter uma casa própria, normalmente, para se preocupar. Sim. O automóvel, ele precisa ter um automóvel, né? Agora, de vida, normalmente todo mundo tá... Legal. Todo mundo já precisa. Perceba que o Acácio aqui em poucos minutos já falou já quebrou 2 objeções. Para o público mais jovem, que até a gente discutia esse movimento, né? A importância do seguro de vida para uma pessoa que está começando a sua trajetória profissional ou que tem um filho, está construindo uma família, e para o público mais experiente também. Uma das coisas que mais me chama a atenção, Acácio, ouvindo outros life planners e entendendo um pouquinho o que é a Prudential, né? A Prudential é a companhia seguradora mais antiga do mercado aqui, eu acho que tem... Quantos anos tem? Ela atua no Brasil desde 98, mas ela já tem 147 anos de história. Então ela 150 anos praticamente a empresa tem, então ela tem uma história. O que eu acho que que eu gosto bastante de falar, é o método de vendas que vocês utilizam.
E quem segue a gente aqui no canal sabe que, cara, eu sou um cara apaixonado por método. Inclusive tem um que eu indico muito, que é a esteira de vendas. Cara, esse método, né? Porque eu também falo bastante, Acácio, que o cliente ele precisa de experiência, de método e de energia, né? Mas fala um pouquinho desse método, cara, porque a gente tava trocando uma ideia no almoço ali e eu descobri outras coisas que eu nem imaginava, que com certeza para a audiência vai fazer muito sentido, como também fez sentido para mim. Fala um pouquinho do método de vendas aí, que é um processo mesmo, né? Sem dúvida. A primeira é da forma mais genuína possível, porque a gente atua 100% sobre recomendação. Genuíno e por recomendação. Prospecção 100% ativa, né? Exato. Então quem conhece, quem já teve contato com a Prudential, ou é porque tem um amigo próximo, alguém que tem carinho por ela e quer que ela conheça, ou porque alguém pensou nela com carinho, porque gostaria que ela tivesse acesso. Então, é talvez o método mais antigo, né? Então não estou trazendo novidade nenhuma para o teu Faz 150 anos que esse método está funcionando. Sem dúvida. E é do jeito mais genuíno. Então, por exemplo, eu conheci o Leandro por recomendação. Então, por um amigo dele que é cliente, que é meu amigo também, e pensou em você com carinho, né? Falou, o Leandro tem filhos, é casado, acho que ele vai gostar de conhecer, pelo menos. Olha que coisa interessante, né? O que ele está falando, a importância do relacionamento e como eles conseguem explorar de forma positiva o relacionamento das pessoas, criando uma rede. E através dessa rede você faz essa prospecção. Exatamente. Na verdade, é aquele trabalho de fazer a satisfação sincera, de entender a necessidade do cliente de forma sincera. E ele, sem dúvida, se tornando cliente ou não, se ele entendeu de fato o trabalho, se ele ama outras pessoas, ele vai recomendar. Porque o trabalho que a gente faz, do trabalho do seguro de vida, seja voltado para a pessoa ou para a família dela, é um trabalho de levar amor, ele leva proteção financeira. Então, hoje num mundo que chove publicidade de mercado financeiro, de ficar rico de um dia para o outro, a gente fala da contramão, de falar de protege a tua vida, protege as tuas finanças, né? Então a gente vai falar de uma coisa muito mais básica e que todo mundo precisa, né? Não é seguro de vida não é para rico, não é para pobre, é para quem precisa. É para quem está vivo. Para quem está vivo. Basta estar vivo para isso. E Acácio, olha só. Então, primeira parte do método é trabalhar uma prospecção sempre através das recomendações. De forma, como você falou, genuína, verdadeira, descobrindo e despertando o interesse do cliente para a necessidade dele. E aí depois, cara, é importante falar um pouquinho da abordagem, porque o cara te indicou lá, o meu amigo te indicou, o Dal, até quero mandar um abraço para ele. Dal, eu tava falando para ele da furada que a gente teve num treinamento que a gente fez junto lá em São Paulo, foi que a gente se conheceu. Mas, por exemplo, o Dal foi lá e indicou o Leandro. Como que funciona essa abordagem, né? Quais são os pontos cruciais da abordagem para que você consiga avançar até o ponto do fechamento da venda, por exemplo? É um processo relativamente simples, porque o que a gente pede, né, para que quem recomendou avise. Fala, olha, eu tenho um amigo meu, o Acácio, ele fez um trabalho de proteção financeira para mim, eu gostei muito, queria que você conhecesse. E o que a gente faz... Bota o cliente para trabalhar ainda para você. Botou o Dal para trabalhar, mas não pagou comissão para ele. Paga um café. Mas, obrigado, Dal. Fico devendo café. E é basicamente isso, né? Porque o nosso papel, por exemplo, quando eu entrei em contato contigo, era para te entender. Então, na verdade, a primeira conversa, muitas vezes eu sou sincero em falar para o cliente, eu não quero te vender nada, eu quero te entender, quero que você conheça o que eu faço e te ouvir. Quando você fala que você não quer vender nada, aí o cliente quer comprar, né? É uma coisa engraçada, né? Ninguém... Tem esse estudo, né? Ninguém quer que vendam nada para eles, né? Todo mundo quer comprar, mas ninguém quer que o vendedor... As pessoas adoram comprar, mas elas não gostam que o vendedor force elas a comprar, né? Legal, então aí você recebe, aí o primeiro ponto da abordagem é deixar claro que você quer iniciar ali um relacionamento, que você não está querendo vender algo para aquele cliente. O que é importante? A gente oferece em todas as abordagens que a gente faz um estudo para a vida financeira da pessoa gratuita. Então a gente faz isso de forma verdadeira, genuína. As pessoas adoram coisa de graça, né? Você fala que é gratuito, quem cara. Não quer? E eu brinco, né? Você não gosta, já deixa eu fazer um estudo para você, pô, de graça, fica contigo, né? E aí faz um estudo. Exato. E sobretudo, antes da pandemia, a gente fazia isso sempre presencialmente. Então a gente faz questão de não fazer nada por telefone, por videoconferência, porque a gente sabe que a gente está falando do bem mais precioso da vida da pessoa, da família. Lógico que agora na pandemia a gente ficou sem opção um pouco, então obviamente a gente também deu opção, teve que mudar, mas sempre a gente privilegia fazer isso pessoalmente para entender a necessidade, para entender o que preocupa a pessoa e o mais importante, entender por que ela precisa ter um seguro de vida. Então, ensinar ela, né? Porque igual você falou no começo, né, Cássio?
muita gente não acredita que não precisa do seguro de vida ou talvez não foi abordado da maneira correta. Às vezes é o gerente do banco que oferta numa negociação ali, que a gente não critica, mas assim, né? Normalmente é uma moeda de troca, acaba sendo uma moeda de troca, uma coisa de compensação. Então é um trabalho de ensinar também as pessoas a consumir esse produto? Eu acho Na que sua visão? Eu acho que as companhias seguradoras no geral têm essa missão no Brasil, porque olha que dado interessante, nos Estados Unidos e no Japão, 92% das famílias possuem seguro de vida individual. Olha que sensacional. Estados Unidos e Japão praticamente 100%. É praticamente 100%. Individualmente falando no Brasil, esse número não chega a 10%. Existem, lógico, em seguros coletivos que as empresas normalmente fornecem, mas pessoas, famílias que procuram contratar isso não chega a 10%. Nossa. Corretor, olha o tamanho do mercado que você tem para atuar. Vamos pegar esse dado aqui. Nos Estados Unidos e no Japão, 92%. No Brasil não chega a 10%. Até o que você está falando é importante. Uma vez eu escutei que o americano, quando o filho nasce, o primeiro presente é uma carteira de previdência privada acoplada a um seguro de vida, pólice. né? A uma pólice, né? Esse é o primeiro presente. Aqui a turma quer dar carrinho, faz chá de bebê, faz tudo. Fralda, mas não faz não faz o mais importante, porque quanto mais rápido, né, você começar, com certeza vai ter benefício. Legal, então olha que dado. No Brasil, somente 10%. Então acaba sendo uma missão, tanto da companhia como do corretor, que é um agente transformador, né? E eu tenho certeza que não é porque brasileiro ama menos o filho, porque gosta menos da família, porque isso é simplesmente cultural, né? Porque é uma coisa... Não fomos ensinados a consumir isso. Uma coisa é quando teu pai fala, né? Faz um seguro, eu tenho um seguro. Outra coisa é quando ninguém tem um seguro, você fala, mas ninguém tem, por que eu vou ter? E é difícil introduzir isso quando a pessoa não tem acesso a esse tipo de informação. Porque olha só que interessante o que ele está falando, né? Se você faz parte de um ciclo familiar que nunca consumiu um produto desse, talvez você também não consuma por conta disso. Que é o que você falou, né? Se a gente é ensinável, se a gente tem as referências na nossa família das pessoas próximas, quando eu não sou ensinado a consumir seguro, eu sempre falo que as pessoas compram por desejo ou por necessidade, né? E o seguro de vida, você sabe que eu atuei bastante tempo na área de assistência funeral, eu sempre falava, assistência funeral é igual ao seguro do automóvel. A pessoa não faz porque ela quer bater ou porque ela quer que roube. Ela faz para proteger o patrimônio. O plano de saúde é a mesma coisa. O cara faz um plano de saúde porque ele não quer, de repente, depender do SUS, ele quer tratar de forma preventiva. Assistência funeral, cara, é muito parecido com o seguro de vida em relação... Todos nós vamos um dia partir dessa para melhor. Então, todo mundo vai precisar de uma assistência funeral. E o seguro de vida, as pessoas também criam uma confusão de que ela vai perder alguma coisa, né? Ou ela vai ter que pensar num momento mais difícil para a família dela ser recompensada. Como é que você desconstrói isso, Acácio? O primeiro ponto que é interessante que eu faço uma analogia é porque o que tem uma cultura boa no Brasil é que eu vou fazer uma poupança para o meu filho. E aí eu faço até analogia com o copo aqui. Eu falo a poupança é um copo que você vai enchendo um pouquinho para um dia teu filho talvez beber desse copo. Olha lá, você vai conseguir beber. O seguro de vida é um copo que eu já te entrego cheio. Porque a pessoa não sabe quando vai acontecer o imprevisto na vida dela. E se acontecer amanhã, ela vai ter o que ela colocou na poupança naquele mês. Já o seguro de vida vem cheio. Então, ele serve já para atingir a necessidade de hoje da pessoa. Então corretor, ela protege o sonho da pessoa. Pega essa, ó. Dicas aqui. Seguro de vida é o copo cheio aqui na analogia que ele acabou de fazer, exatamente e é uma coisa que a pessoa não tem que se preocupar, né, Cássio? Eu acho que as pessoas também entram muito numa do valor, né? Que aí é exatamente o estudo que você falou que você faz de forma gratuita, né? O cara acha que ele está trocando a vida dele por algum valor, mas no final das contas, você está protegendo a sua família, Sim. Porque tem um estudo que diz que uma família precisa de pelo menos 60 meses para se recompor quando ela perde o seu pilar financeiro. Vocês com certeza devem ter esses dados também. Isso é real? Sim. Isso, logicamente, depende da estrutura da família. Então, Sim. se tem só um pilar, a necessidade é maior. Vai aumentando. Quando tem vários pilares na família, a necessidade é mais baixa. Mas o importante é que o seguro também pode ser utilizado em vida. Então, existem seguros para diagnóstico de doença, para internação. Então, você imagina, a pessoa trabalha como autônoma. Ela depende da renda dela de cada dia. Um dia internado
é grana a menos na conta. Aí, olha como ele vendeu pra mim. Ele ligou falando, cara, eu sei que você dá treinamento, você tá viajando pra caramba, tem pandemia, você tem um filho novo. Já pensou se aconteceu alguma coisa? Eu falei, pô, o cara aprendeu. Onde esse cara tem de treinamento, cara? Ele trabalhou em algum plano de assistência funeral, não. Mas legal, então tem outros benefícios em vida. Sem dúvida. E isso é aí que entra que todo mundo precisa ter. Porque normalmente a imagem que todo mundo tem é, se eu não tenho filho, se eu não sou casado, por que eu vou ter? Porque você tem que proteger o seu maior bem. Quando a gente faz aquela pirâmide das necessidades lá, para mim, depois que você ganhou renda, a segunda coisa é proteger essa renda. Porque não adianta ganhar e não proteger. Imagina o quão triste é uma pessoa que consegue o patrimônio que ela quer, o carro que ela quer, e por uma doença, por uma internação, por uma invalidez, que vendeu o carro que foi difícil comprar, ter que desfazer da reserva. Então, é muito mais inteligente falar, eu vou perder o dinheiro do seguro, eu vou contribuir para proteger todos os meus sonhos. Investir para contribuir, eu vou investir o custo de proteger para proteger os sonhos. Exato. Sensacional. Legal. Acácio, e uma outra coisa também que eu vejo que, cara, para quem trabalha com seguro de pessoas de forma geral ou com serviços, a dificuldade de entender o time dessa venda. Né? E vocês que me acompanham sabem muito bem que eu sempre falo da importância da gente marcar um próximo encontro, da gente colocar prazo para as negociações. Como é que você trabalha isso, cara? Como é que você trabalha essa fase de negociação e como você conduz o cliente para o fechamento? Em que momento você para e fala para o cara, vai, toca para lá, depois você me procura, porque isso também é uma outra coisa que a gente fala bastante, né? De negar a venda. Você já começa negando a venda no começo, quando você já fala na sua abordagem, mandando a mensagem para o cara que não quer vender nada para ele. Isso é um gatilho. Como é que você faz nessa fase? Porque eu acho que isso é dica também, dúvida, para que esses caras consigam avançar. Porque na maioria das vezes eles param. Né? O seguro de vida é uma coisa que normalmente é por muitos anos. Né? Então a gente fala de seguros que são pelo menos por 5, 10, 20 anos. Então é sempre um processo que a gente procura fazer em 2 etapas. Uma para conhecer a pessoa e depois para se apresentar para a família dela. Então eu sempre procuro, se eu estou atendendo o João, eu falo, João, então o próximo bate-papo vai ser com o João e com a esposa do João, vai ser com a Maria. Para tentar pegar o decisor. Exato. Segundo, assim, eu levo isso numa brincadeira, eu falo, porque a Maria precisa me conhecer, porque se acontecer alguma coisa contigo, ela precisa me ligar. Sim. Mas segundo, porque normalmente as vendas são barradas ou é no marido ou é na esposa, então quando sempre você tem 2 pessoas, quando depende da opinião do outro, é importante reunir os 2. Mesma coisa para empresas, né? Acho que o vendedor de qualquer assunto, você vai apresentar para a empresa, ele não pode ter medo de fazer a pergunta. Você toma essa decisão sozinho? Olha que pergunta interessante, né? Que já é uma pergunta para você conduzir o cara para o fechamento. Sem dúvida, porque você já elimina uma objeção futura. Você já quebrou uma ali. Porque na próxima, se ele falar, eu preciso ver com o meu sócio, você tem que recapitular. Você fala, mas você me disse que você está mentindo. É legal que deixa a pessoa até sem jeito, né? Ela sabe que é outra coisa que talvez ela não quer te contar. Isso é uma coisa importante. Ó. O vendedor que vai, de certa forma, enquadrando o cliente, vai deixando o cliente constrangido, para o cliente ser conduzido, não para o cliente conduzir a negociação. Esse é um grande ponto também, Acácio. Eu falo que os vendedores eles têm uma dificuldade de conduzir. E eu acredito que em vendas ou você conduz ou você é conduzido. E com isso que você está falando, quando você começa a fazer esse levantamento, quando você vai no processo seguindo passo a passo, o cliente não consegue mentir para você ou omitir muito, né? Verdade. Porque ele falou uma vez, você gravou ali... E não tem problema nenhum, né? Num segundo bate-papo ele fala, olha, adorei, mas não consigo. Não tem problema. É o bom sim ou o bom não. Exato. É um não muito sincero. É um não que faz com que o vendedor depois não tenha desgaste. Porque vendedor chato é aquele que fica toda semana, né? E aí, vamos passar uma resposta? O que você achou? E se eu conseguir preço? E se eu... E de verdade é chato, sim. É muito mais sincero a pessoa falar, olha, nesse mês eu não consigo, me liga em novembro porque eu vou ter pagado aquilo, isso, e eu consigo... E aí você vai lá na sua agenda... Tem um bom planejamento, e isso é uma das boas chaves, né, Leandro? O vendedor que não consegue se planejar, não consegue gerir a si mesmo, desiste, né? Porque não vai conseguir gerenciar. A gente fala bastante disso, né? Para você que está aqui assistindo o vídeo, ele está falando de planejamento. Uma das coisas que a gente fala é que o seu planejamento começa pelo seu dia. Então você precisa ter uma agenda e você precisa fazer a gestão, como você acabou de falar, do seu dia, para você conseguir fazer a gestão da quinzena, da semana, do mês.
planejamento de médio e longo prazo, né, Cássio? Porque se o cara não consegue organizar o dia, cara, como é que ele vai conseguir avançar nas próximas fases? E aí, vamos falar um pouco de fechamento. Na sua visão, para o que você vende hoje, quantos encontros ou a sua média de encontros para fechar negócio? Olha, a cada 10 encontros, 3 a 4 negócios. Então, mas isso varia muito se você está conseguindo direcionar bem as recomendações. Então, quando uma pessoa te fala o seguinte, Cássio, puxa, adorei o que você faz seguro de vida, eu vou te mandar toda a minha lista do WhatsApp. É uma lista não qualificada. É uma lista que normalmente eu vou falar com mais pessoas, porque Sim. talvez ele vai... É uma lista que tem uma propensão menor a fechar o seguro de vida, né? Então, olha que interessante, em cima do dado que o Cássio está falando aqui, eu já acompanhei algumas estatísticas que 25% das indicações geram venda. Mas quando você trabalha essas indicações através de um método, você consegue trabalhar 40%, 30%. Porque se de 10 você faz 4, estamos falando de uma taxa de conversão de 40% ou de 30%. Eu já falei muitas vezes com 20 para não fechar nenhum também, Leandro, porque sim, isso sim. Não, também sou campeão de receber não. E isso eu acho que é... E tem preparo lá para ouvir muitos nãos? Assim, né? Eu acho que quem não tá preparado para receber não tá preparado para nada, né? Porque a vida é cheia de não mesmo. Exatamente. Isso eu acho que quem quer ter sucesso na vida tem que estar pronto para receber muito não. E eu acho que é muito bom, inclusive, receber muito não. Você tem que aprender alguma coisa com aquele não, né? Ou você não ouviu o cliente, ou você não conseguiu entender, ou você foi simplesmente vendedor e não quis ouvi-lo, né? Muitas vezes o cliente fala uma pequena coisa, ele dá sinais. Detalhe, que aquilo é o mais importante para ele. Às vezes ele não está preocupado com ele está preocupado com o filho. Eu já vi isso. Às vezes ele não está preocupado com o filho, ele está preocupado com ele. Então, se você não está atento a ouvir isso, você vai ser vendedor, você vai ser orçamentista, né? Você não vai ser a pessoa que entende, a que acompanha, que também, lógico, é vendedor. Né? Mas olha só que interessante, ele falou uma coisa bem bacana aqui, a questão de ser orçamentista, que era o que a gente estava falando, né? O orçamentista vai sempre estar brigando por preço. E quando você fala de uma venda de alto valor agregado, né? Porque o ticket médio de vocês não é um ticket médio baixo, vocês trabalham uma venda consultiva. Trabalhando essa venda consultiva de alto valor agregado, não dá para você ficar discutindo R$100, R$50, né? Você precisa agregar valor e precisa realmente mostrar para o cara que ele está comprando muito mais do que ele imagina. Até porque se você faz a venda consultiva, você está ensinando ele a consumir, né? Sem dúvida. E sobretudo é um casamento com a família, né? Porque isso é bacana. Quando eu me apresento, você imagina, eu vou até a casa da pessoa, eu me apresento para a esposa, para o marido, eu estou assumindo um compromisso, primeiro, de proteger o que eles têm de mais precioso, que é proteger a vida deles, Sim. E depois de estar à disposição, de ser o primeiro número, de falar quando ele me liga se acontecer qualquer coisa. Então, isso, acho que não tem valor, né? Não tem preço. Você falar que tem alguém para acompanhar a tua família, para proteger do maior bem que você tem, que são seus filhos, sua esposa, seu marido, isso para mim não tem preço. Quem discute 50, R$100, como você falou, não faz sentido discutir. A gente procura fazer um trabalho com qualidade, com amor, com carinho e de acompanhar a família. Né? E uma das coisas que você falou, que era que eu queria que você falasse também aqui no almoço, estava falando do tempo que você se relaciona com esse cara, né? Porque é até o final da vida, né? Se ele continuar com o seguro até o final da vida, né? Sem dúvida. É um relacionamento literalmente de vida inteira, né? Porque... E fora acompanhar as nuances da vida da pessoa, porque às vezes ele fez o seguro porque o filho era pequeno, mas em poucos anos o filho começou a fazer um estágio, já não estou tão preocupado mais com o meu filho, eu estou preocupado comigo. E aí entra a vantagem de você poder ter seguros para usar em vida. Porque um pai que contratou esse seguro quando o filho era pequeno, depois quando ele está com 50, talvez a preocupação não é tanto o filho, mas é o diagnóstico de uma doença, é uma internação, e o seguro continua sendo útil na vida daquela pessoa. Só que quem vai entender isso, quem vai ouvi-lo, é o profissional, é o life planner no caso. Essa é a minha missão, é de acompanhar a necessidade. Legal, sensacional. E um outro ponto é manter o relacionamento ao longo desse período, que é o que está acontecendo com a gente aqui, né? E através desse relacionamento, você gerar novos negócios. É o que eu falo de um pós-venda vendedor. O que é um pós-venda vendedor? É você conseguir, porque como ele disse, ele pega as recomendações dos clientes no momento da venda, porque você tem eu acho que é legal você contar um pouquinho de como que você pede as indicações, mas além dele pedir as indicações naquele momento, ele continua com esse relacionamento para ir gerando novos negócios, né? Sem dúvida.
Eu acho que, na verdade, assim, não tem um segredo para recomendação, porque todo momento é um bom momento. Sim. O que eu acho que não pode ser chato, é ser incisivo com a pessoa. Ai, por favor, eu preciso de 10 contatos. Ninguém gosta de ser pressionado. Pega o seu celular aí. Eu acho que quando isso flui de forma natural, então fala, poxa, você teve a oportunidade de conhecer porque o João, o Dal, no caso, pensou em você com carinho. Quem que você tem carinho, que você pensa que é legal pensar? Isso em qualquer momento, né? Quando a gente estava hoje na padaria, eu comentei contigo, então isso não tem um momento certo. Eu acho que a pessoa não precisa pensar assim, ele só vai recomendar se ele fechar. Mentira, às vezes ele não fechou. Não serve para ele naquele momento. Não serve para ele, mas para o companheiro que senta do lado dele no trabalho, faz todo sentido. E não custa nada perguntar, falar quem você acha que tem carinho com a família, que se preocupa, que gosta de se planejar. Esse é o ponto, olha o que ele falou, não custa nada perguntar. Um outro erro dos vendedores, Acácio, que a gente sempre traz nos nossos conteúdos é a sua capacidade, a sua habilidade de fazer perguntas para entender as necessidades do seu cliente e, consequentemente, atingir e atender as necessidades deles, não as suas, né? Eu brinco muito de sermos interessantes e não interesseiros, né? E essa história de perguntar. Então, isso também para vocês é constante dentro do método, fazer muitas perguntas. Sem dúvida. Na verdade, a melhor reunião é a que você não precisa tomar muita água, né? Aquela que você conseguiu, com poucas perguntas, ouvir muito do cliente. Então, obviamente, né, fazer perguntas que permitam a pessoa se abrir de verdade. Então, fugir de perguntas óbvias, né? Por exemplo, como que ficaria sua esposa se você não está aqui? É normal que a pessoa vai falar, acho que não muito bem, né? Mas fazer perguntas que talvez faça a pessoa pensar, falar, o que você acha que seria o primeiro passo que a sua esposa faria se você não estivesse aqui? Olha só, isso é outro ponto importante para você, botar o cliente para pensar, para refletir. Quando a gente provoca o cliente para uma reflexão, cara, vem coisa boa, né? Sem dúvida. Sempre eu acho que ou coloca para refletir ou conta uma história sincera, né? Conta uma história que, ou de um cliente, ou de um amigo, ou que aconteceu na tua família. Trazer uma história. Porque isso, mesmo não estando há muitos anos nesse mercado de seguro, eu percebi, se a pessoa tem experiências na família com esses assuntos, ela é muito propensa a fechar. Então, se ela perdeu o pai... Ela tem uma flexibilidade para te ouvir muito mais. Porque ela ouviu, essa história foi muito forte. Agora, marcou. Quando a pessoa fala, nunca aconteceu isso na minha família, você precisa mostrar para ela que isso acontece em outras famílias. Que está acontecendo agora, inclusive. A todo momento. Enquanto a gente está falando, está acontecendo. E pôr ela para pensar, né? Falar, você tem hoje a chance de decidir isso enquanto está tudo bem. Né? Então, é brincadeira do guarda-chuva, né? Você compra o guarda-chuva... quando tá sol, você não espera comprar quando tá chovendo. Né? A maioria das pessoas compram quando tá chovendo. Só lembra do cara do metrô, né? Só lembra de comprar quando tá chovendo. Paga R$20 no guarda-chuva ruim que vai quebrar. Só lembra de comprar quando tá chovendo. Então, trabalhar também a prevenção, né? Sempre que você compra, eu também usava muito essa analogia da viagem. Vai viajar. Comprou a viagem com um ano de antecedência. Pagou 20, 30, 50% mais barato. Vai viajar amanhã, comprou a passagem hoje ou a viagem hoje, pagou muito mais caro. O seguro de vida é preventivo, como outros produtos que a gente sabe que é preventivo. Legal, Acácio. Agora, cara, fala um pouquinho para o vendedor. O que na sua visão hoje, na sua experiência, nessa troca que você tem, você é de São Paulo, da capital, então os Life Planners lá, você estava me contando no almoço, tem Life Planner bem pesado lá, né? Tem uns caras bem pesados. Nessa sua trajetória, nessa sua troca, o que você consegue visualizar hoje que seria um ponto que você utiliza, que é algo crucial no seu dia a dia, ou uma rotina que você tem, que pode ajudar o vendedor a desenvolver e a conseguir melhorar os resultados? Pelo menos para mim o que funciona mais é o meu propósito, porque eu tive uma experiência que eu perdi meu pai muito novo, e em seguida eu perdi minha mãe também. Nossa. Então, quando alguém fala para mim assim, não sei se é muito urgente o seguro, não sei se é muito importante, eu estou pagando também a parcela do carro, enfim, o brasileiro normal, né? Eu faço questão de compartilhar essa história porque eu falo, se alguém tivesse apresentado isso aqui que eu estou apresentando para você, para o meu pai lá atrás, a vida dele ia ter sido diferente, a minha, talvez das minhas filhas. Então, por mais que, é normal, tá? Eu vou receber milhões de nomes, mas a pessoa precisa ouvir isso, ela precisa ter a oportunidade de ter a chance de conversar com alguém. E de interromper um ciclo
que se ninguém falar com ela, nunca vai ser interrompido. Ela vai ter a vida que todo mundo, talvez, da família teve. O avô faleceu, o pai faleceu, ele faleceu e a vida foi só piorando a vida das pessoas ao invés de melhorar, porque entenda o seguinte, né? Olha o que o Acácio está falando que é muito forte. Eu nem sabia dessa história, está revelando agora. Perdeu o pai, perdeu a mãe. Se tivesse feito um planejamento, com certeza, uma blindagem, igual você fala, né? Com certeza seria diferente. E às vezes a vida das pessoas não é transformada, a vida das pessoas não é... a família não interrompe um ciclo por ignorância de informação. Sim. A ignorância de não saber o que é e de não querer ouvir, né? Então, isso está alinhado ao seu propósito. E a pessoa acreditar naquilo, porque eu acho que o maior Crença. defeito é a pessoa... Eu vendo BMW, mas eu acho BMW caro. Gosto de Mercedes. Cara, tá tudo errado, né? Então, pelo menos no que eu vejo em seguro de vida é isso. Pessoas que falam, eu vou tentar, mas o próprio cara às vezes não tem seguro de vida. Você vai tentar, já não vai dar certo. Meu seguro de vida tem que ser baratinho. Cara, tá tudo errado. Você acha que você vai passar que mensagem pro cliente se você... Ou você não tem, ou tô seguro, eu quero pagar pouco. Segurinho, quer fazer o segurinho. Vou ter um segurinho para falar que tenho. Então, acho que ter essa convicção em ter o propósito te blinda para qualquer coisa, né? Peguei chuva, o cliente me atendeu, meu sapato furou, meu carro quebrou, eu tô em outra cidade. Eu já viajei 500 quilômetros, né? Para nada, para chegar no cliente lá e ele não me receber e voltar 500 quilômetros. 500 quilômetros. Então... Para nada. Aí exatamente o que ele falou, é o propósito. Eu coloquei um negócio essa semana no meu Instagram lá, né? Quem tem o seu porquê bem definido, ultrapassa qualquer como, né? E o seu motivo é muito maior do que a sua desculpa. Sim. É exatamente essa questão do seu propósito aí, cara. Pô, que legal. Show de bola. Então, propósito e crença são duas coisas que você acha que o vendedor precisa ter. Sem dúvida. E por mais que, lógico, né? Para o cara ser um bom vendedor de seguro de vida, ele não precisa ter experiências trágicas na família, né? Ele não precisa vender. Mas ele precisa acreditar nisso. Ele precisa viver isso. Eu acho que bom até que ele não tenha, porque ele vai conseguir... Ótimo, maravilhoso. Se ele teve a experiência, por exemplo, de pagar o que a gente chama, pagar um benefício, né? Levar para uma pessoa que teve uma doença, ou até mesmo levar para uma esposa que perdeu seu marido, isso muda a vida da pessoa, né? Você está levando um cheque na casa da família que vai levar pelo menos um conforto, né? Porque a gente sabe que a perda do ente querido é uma dor que só sente quem está passando, né? Mas essa dor vai passando e vai gerando um problema financeiro ao passo que... Ele usou um exemplo que é muito legal. Ele falou o seguinte, olha, imagina quando ele pede uma recomendação, que eu até quero que você fale um pouco disso, né? O seu melhor amigo, se acontece alguma coisa, se a esposa dele vem até você, que é exatamente o que você falou. As pessoas, em algum momento, a dificuldade financeira vai transpassar. E se não tiver onde se agarrar, cara, como é que vai fazer? Porque muitas vezes a pessoa ela tem receio de passar essa recomendação e fala, poxa, será que ela vai ser indelicada, vai incomodar? E a verdade é que certeza que ela tem alguém que ela tem muito carinho. E é isso que eu faço a pessoa pensar. Quem que é aquele teu amigo que você tem tanto carinho, que se isso acontecesse com ele, se ele tivesse uma doença, se ele não pudesse trabalhar, ou até mesmo, né, se ele não tivesse mais aqui, a esposa dele muitas vezes ia pedir ajuda para você. Você gostaria de ver a esposa dele passando por isso? Pelo carinho que você tem com teu amigo? Sim. Né? E a chave é essa, né? Se você atende a pessoa com carinho, com atenção, com amor, não é insistente, eu acho que eu pelo menos não gosto de ninguém que insiste, né? Ser aquele vendedor insistente. Não tem por que a pessoa não recomendar, né? Um trabalho feito com amor não... Tá muito na frente, né? Sem dúvida, sem dúvida. É bem diferente de qualquer outra coisa. O que você colocaria como a principal característica de um life planner, cara? A principal, sem dúvida, é resiliência. Porque o momento que a gente vive no Brasil de ainda desconhecimento sobre o seguro de vida... É uma missão... É uma missão, não de... Muitas vezes, assim, o segundo passo é entender a necessidade, mas, assim, é de conseguir ter abertura com a pessoa. Muitas vezes a Vem pessoa... ser a primeira barreira de ser ouvido. De ser ouvido. A pessoa, quando entende, muitas vezes ela prefere dar risada e falar, pô, não vem falar de seguro de vida, vem falar de viagem, vamos falar de carro. E, pô, eu adoro viajar também, adoro carro, mas também adoro minha família, adoro estar bem, né? Adoro poder estar andando bem e para isso a gente precisa ter proteção. Então, eu acho que a principal característica é resiliência, porque, sem dúvida, tenho certeza que por muitos anos o mercado brasileiro vai estar aquecendo ainda, vai demorar para a gente chegar num... Mas, por outro lado, tem muito espaço. Quando você fala de Estados Unidos e Japão, com esse percentual, e quando você tem o Brasil com somente 10%, né? Tem muito espaço para crescer, tem muito trabalho para ser feito. Legal. E, Acácio, para a gente já ir caminhando aí, cara, o que você percebe hoje
como cliente e até no seu dia a dia como vendedor, alguns erros que os vendedores comuns cometem e que você talvez falaria que ele não poderia fazer isso, ele não deveria cometer esses erros. Porque eu já estou cansado de falar aqui no canal. Brincadeira. Então estou trazendo outras pessoas e estou fazendo essa pergunta. Mas assim, porque logicamente, né, cara, a gente convive com pessoas diferentes, a gente trabalha com clientes diferentes, produtos e serviços diferentes. E a ideia do canal é sempre estar trazendo essa experiência diversificada para ajudar diversas pessoas. Mas o que você vê aí no seu dia a dia que você fala, cara, os caras cometem o mesmo erro, né? Eu vou te falar uma experiência que, por exemplo, eu vivia tanto na Decathlon quanto hoje falando de seguro de vida. Eu vou te dar um exemplo de uma bicicleta e de um seguro. Acho que o principal erro é o cara que é apaixonado de bicicleta, o vendedor, quando chega o cliente ele fala, deixa eu te explicar, essa bicicleta tem 12 marchas, cor cromada, dessa marca, essa garantia. E legal, super bicicleta, mas o cara tá interessado naquilo, né? Atende a necessidade. Então, às vezes o cara queria uma bicicleta só pra dar uma volta no condomínio. Exato, dele, nada pra... Ou é pra mulher dele, você tá achando que é pra ele. E o seguro de vida é a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, esse tipo de seguro é muito bom, é um seguro alto, o cliente paga pouco, é certeza que ele vai gostar. E você, nossa, você não quer ter esse seguro, é um seguro milionário, você paga pouquinho. Você não entendeu nada. Então, eu acho que o principal ponto é a pessoa talvez se preocupar menos em explicar todos os detalhes, em querer vender, e em tentar ouvir bastante, porque o cliente vai falar exatamente o que ele precisa. E óbvio, né, se você tem um conhecimento mínimo ali, você não precisa, no caso da bike, você não precisa ser um mecânico especialista. Se você fizer boas perguntas, quem vai usar essa bicicleta? Com que frequência usa essa bicicleta? Você já vai resolver muitas coisas, você já vai dar um direcionamento muito mais preciso, né? É fazer o funil. Porque... Sensacional. Então, ó, o principal erro, basicamente, é falar mais do que ouvir. Porque o vendedor quer ter respostas para tudo, quando, na verdade, ele precisa fazer mais perguntas. Eu até falo bastante também nos meus conteúdos que quem tem a informação consegue controlar a situação. E como é que você vai obter as informações? Fazendo perguntas, né? Anotando com carinho. Porque eu acho que é muito importante. Você está falando da vida da pessoa. Você tem que anotar tudo. Ele vai falar o nome dos filhos, ele vai falar quanto gasta, o que ele acha importante. Todos os sinais você está captando. E tudo são fatores que vai ajudar você a conduzir um fechamento. E um ponto importante, eu acho que quando você está concluindo esse processo do seguro de vida, é não ter medo também de fazer perguntas diretas e simples. Você precisa de um seguro de vida? Depois de tudo que falamos, depois de tudo que eu te convidei a refletir, você acha que você precisa de um seguro de vida? Porque é muito fácil eu falar, nossa, você é pai, se você não estiver aqui, seu filho é pequeno, acho que você precisa de um seguro. É muito melhor ouvir do cliente, né? Fazer essa pergunta. Depois de tudo que eu te expus, você precisa de um seguro de vida? É importante para você. É importante, né? O quão importante. Você abriria a mão de outras coisas para ter um seguro de vida? Ou pagar a conta da net, né? É mais importante. Então... Provocar o cliente, né? De forma sutil, discreta e elegante, você vai provocando o cara para entender a importância daquela tomada de decisão. Sensacional, Acácio. Cara, olha que papo espetacular, né? Que papo maravilhoso. Deixa uma mensagem, Acácio, para os vendedores aí, cara, e depois a gente vai para as conclusões finais. Legal, bom, acho que a mensagem principal é essa, ter propósito, acreditar no que você faz, entender o bem que isso faz para você e levar esse bem para os outros. Eu acho que quem quer levar bem para os outros só tem a ganhar, só tem a receber bem de volta, né? Bem, seja emocional, financeiro, porque todo vendedor também quer ganhar grana, né? Então quando o propósito é levar o bem, você recebe bem e grana também. Legal. E Acácio, deixa suas redes sociais pro pessoal. E, cara, assim, muito obrigado, de verdade. Fiquei bem feliz quando a gente conseguiu casar essa agenda, porque eu sei que a sua agenda também é corrida e acabamos olha para você ver o que é o relacionamento, né? Ele fez um contato totalmente despretensioso para resolver um problema comigo, né? E eu acabei convidando ele falou, pô, vou aproveitar, a gente já queria se encontrar, bater um papo. Eu falei, opa, vem cá, já vamos gravar um papo de vendedor, almoçar, trocar ideia. Isso é relacionamento. E através desse relacionamento, ele vai embora daqui, eu vou indicar algumas pessoas para ele, porque eu também estou reconhecendo o trabalho dele. E, cara, obrigado de verdade, muito prazerzaço fazer esse papo de vendedor com o Acácio. Deixe suas redes sociais aí para a gente poder encerrar. Claro, Leandro. Muito obrigado também pelo convite, pelo bate-papo. Manter esse pós-venda é o que é difícil, né? Saber
ter esse contato de fazer o cliente se tornar um amigo, né? De Com verdade, certeza. isso é o que é o carinho. Obrigado pelo E gera convite. negócio, né? Tá aí. Sempre gera. Bom, eu tô nas redes sociais, tanto no Instagram, Acácio FH, Acácio é tudo com C, ou no LinkedIn, Acácio Filho também, estou presente nas duas. Vai ser um prazer, caso vocês tenham dúvidas ou quiser bater um papo também, sempre aprendizado é bem-vindo. Legal, é isso aí, mais um Papo de Vendedor mega especial com meu amigo Acácio Filho, Life Planner da Prudential, o cara que está aí realmente levando o seguro de vida com uma outra visão para os clientes. Em breve, mais um Papo de Vendedor com um convidado muito especial e com conteúdo de vendas de verdade para você. Irmão, brigadaço, cara. Brigadaço, Show de bola. Até a próxima. Até!